Assisti hoje a Minions 3, Minions e Monstros, o terceiro filme da franquia Minions e o sétimo do universo Meu Malvado Favorito, uma franquia que, eu vou ser sincero, não curto muito, com exceção do primeiro e, em partes, do segundo filme, que possui o coração no lugar, além de alguma mensagem, alguma história e personalidade em meio ao humor escatológico que se tornou cada vez mais progressivamente dominante conforme os Minions se tornaram um hit tão estrondoso e onipresente na cultura pop. De modo que eu não fui lá com muita esperança para assistir a Minions 3, que traz em sua direção Pierre Coffin e Patrick Delarge, que basicamente são os dois diretores que estão envolvidos em todos os filmes desse universo, fora Minions 2, que é aquele que eles conhecem o grupo por algum motivo. E para minha surpresa e expectativa, o filme realmente possui qualidades e algum sentido, algum motivo de existir, fora somente arrancar risadas de crianças bem novas e infantis com as bobices dos Minions, apesar delas estarem lá o tempo todo, de certa forma. Eu não tinha a mínima ideia do que era o filme, não assisti trailer, não li sinopse, e pra mim isso é bacana porque eu vou às cegas no cinema e tenho mais chances de me surpreender positivamente, que é o que aconteceu aqui já de imediato, pois o filme acompanha uma narração que homenageia bastante o cinema, especialmente a transição entre o cinema mudo e o cinema com som. O filme inicia com uma tour em um estúdio de cinema em que a guia vai contando a história de filmes clássicos da Universal, como E.T. e Tubarão, de Steven Spielberg, até que ela chega numa estátua de dois Minions, James e Henry. O público demonstra desconhecimento de por que eles estão ali, então ela vai contando a sua história. Um artifício clássico aí do cinema. A partir disso, Minions 3 consegue fazer a narrativa mais adulto agradável da franquia, né? Especialmente a cinéfilos, que vão pegar referências que esse filme vai ter aos montes. Mas é divertido porque o filme é como se fosse dividido em três passagens, sendo que a primeira é os Minions na sua eterna busca imortal, basicamente, por vilões a quais possam servir, e isso acaba sendo uma pequena aula de história por várias passagens mitológicas e geográficas, como se fossem pequenas esquetes que acabam passando aí por um ciclope, um feiticeiro. Isso é muito divertido, traz esses momentos de slapstick, esse humor físico bem exagerado e gráfico dos Minions, ao mesmo tempo que consegue explorar conceitos visuais diferentes. Não é exatamente aprofundado, mas só de ver é divertido. Primeiro lida com a magia, depois um ciclope grego. É bacana ver essas diferenças conceituais e temáticas e não só aquele negócio dentro da cidade, do grupo, como normalmente é. Você consegue sentir como os animadores estão se divertindo enquanto fazem esse filme, com a possibilidade basicamente infinita desse humor que os Minions proporcionam. Por mais bobo e galhofa que seja, é inevitável que em alguns momentos realmente funcionam para um público maior e seja hilário, e você pode tentar ser cínico, não rir, mostrar que você é adulto, mas você não vai conseguir. É como se fosse uma pequena história do mundo, até que os Minions vão parar nos Estados Unidos, mais especificamente em Hollywood, descobrindo aí o cinema, exatamente no final do período do cinema mudo, início do cinema com som. Aí eles são descobertos por um diretor e dois cabeças de estúdio que acabam sendo uma paródia desses executivos mais ditatoriais e tirânicos que tentam comandar tudo e são bem cruéis, pouco pensando na arte em si, mais no dinheiro. E a partir disso, com os Minions dentro da indústria cinematográfica, tudo vira uma grande piada metalinguística, uma verdadeira festa visual com gags infinitas. E realmente, pela primeira vez nessa franquia, desde o primeiro filme, eu sinto muito amor, muita paixão e criatividade pelos realizadores, porque eles conseguem explorar o que eles amam, o que eles cresceram vendo, o que fez eles migrarem, estudarem para essa profissão. São infinitas referências, passagens, homenagens a filmes do cinema mudo, estrelas, especialmente aí o Buster Keaton e o Charlie Chaplin, que são pioneiros do cinema mais visual, físico, o slapstick comedy, como é chamado, quais os Minions foram inspirados. Então, claro, esses momentos não dependem da referência para funcionar, as crianças especialmente vão se divertir porque a todo momento tem alguma coisa engraçada acontecendo, mas se você for adulto, cinéfilo, reconhecer elas, isso vai tirar por si só um riso do seu rosto. E é bacana, pois isso não serve somente para o humor e referências, tendo algum sentido dentro da trama mesmo que de maneira caótica.
E no meio de dezenas, centenas de Minions, dois têm principal destaque. James, que é o aspirante a diretor, e Henry, seu melhor amigo, e é bacana como pela primeira vez a direção, o roteiro consegue trazer personalidade e destaque particular a esses dois personagens. Tem outros que têm seus momentos, mas esses dois especialmente não servem somente a um arquétipo, um estereótipo de comportamento, e sim tem a sua personalidade, os seus sonhos aprofundados, eles se tornam de fato personagens protagonistas daquela história, se destacando em meio à massa dos Minions. Eles são bobões sim, mas têm coração e muitos sonhos. É quase como se fosse uma autobiografia livre dos diretores, né? Mostrando como eles conheceram o cinema, se apaixonaram e quiseram viver a partir daquilo, claro, com bastante liberdade narrativa. O filme ele se move quase como se fosse esquetes visuais, primeiro aderindo à história, à geografia do mundo, depois pelo cinema e então, no terceiro elemento, os monstros aí do título. Mas isso serve mais como uma desculpa para amarrar a trama e desenvolver um longa-metragem e não somente pequenos curtas de humor amontoados para virar um filme que provavelmente vai aproximar do 1 bilhão de bilheteria. Essa terceira parte, aliás, é a mais desinteressante, a menos inspirada, é a mais genérica, que lembra os filmes anteriores do Meu Malvado Favorito e dos Minions, mas por sorte é um pequeno elemento que torna até estranho o nome do filme ser Minions e Monstros, mas acho que é uma maneira mais direta e apelativa para as crianças quererem assistir ao filme. Minions e Monstros é um leve assopro, um aceno de uma franquia que parecia não ter mais nada para mostrar, para contar, fora ser somente um caça-níquel barato para crianças irem assistir e levarem seus pais. Realmente há uma mensagem, há uma narrativa, há uma forma de se contar aqui que tem momentos hilários, mas outros também emocionantes. O filme reforça o papel dos Minions na cultura pop com bastante força, mesmo quase 2 décadas após a sua introdução em Meu Malvado Favorito, além de ser bastante direto em contar que uma boa história sempre será uma boa história e prazerosa de se assistir. Simples, simpático, bastante bobo, mas com mais coração do que nunca, Minions e Monstros é talvez o melhor filme desde o original e talvez o que melhor converse com o público adulto, algo que a Illumination era um estúdio que eu relegava bastante ao terceiro escalão de filmes para uma primeira infância, sem muita profundidade, intelectualidade, não que aqui tenha exatamente muito desenvolvimento, mas ao menos tem algo a ser dito além das piadas não serem totalmente focadas no absurdo. Então, Minions e Monstros recomendo e talvez pela primeira vez os pais vão gostar, não somente as crianças.